Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mercado do Dragão. No episódio de hoje, nós vamos aprofundar em um tema de importância crítica para as empresas brasileiras que buscam fazer negócios com a China, a comparação entre estabelecer uma empresa na China continental versus em Hong Kong. E nós vamos fazer essa análise por dois ângulos principais: primeiro, a tributação, e segundo, as formas de estruturar o negócio em cada local. É claro que para as empresas brasileiras essa decisão vai além da eficiência operacional ou conveniência logística, uma vez que é uma decisão que envolve também como essas operações no exterior serão tributadas pelas leis brasileiras, especialmente com as mudanças nas regras de preço de transferência, os transfer pricing, e de CFC, as empresas controladas no exterior. E à medida que a internacionalização se torna uma necessidade, não apenas um luxo, as empresas devem ser estratégicas sobre onde e como elas vão estabelecer as suas entidades estrangeiras. E esse episódio fornece insights práticos sobre as implicações fiscais contrastantes, estruturas legais e desafios de conformidade da criação de operações na China continental versus em Hong Kong. A gente começa a nossa análise buscando entender por que comparar a China continental e Hong Kong. Embora Hong Kong seja uma região administrativa especial da China, ela é uma região que opera sobre o princípio um país, dois sistemas, o que lhe confere um alto grau de autonomia com seus próprios sistemas jurídicos, econômicos e financeiros distintos, separados dos da China continental. E essa diferença fundamental significa que, embora a China continental e Hong Kong sejam centrais para as cadeias de suprimento globais e atraentes para investidores estrangeiros, elas se diferem significativamente na sua estrutura legal, nos sistemas tributários, no ambiente regulatório e no tratamento que lhes é dado pelas regras tributárias brasileiras. Enquanto que a China continental oferece acesso direto ao seu enorme mercado interno, um vasto pool de mão de obra local e uma poderosa infraestrutura de fabricação, isso normalmente vem com obstáculos regulatórios mais significativos e geralmente taxas de impostos locais mais altas. Enquanto que Hong Kong, por outro lado, se destaca como uma potência financeira global, conhecida por sua simplicidade operacional, baixos impostos locais e um ambiente muito favorável aos negócios, e é frequentemente usado como local estratégico de holding ou um centro comercial por empresas internacionais. Mas a escolha entre esses dois afetará diretamente as suas tributações corporativas, tanto localmente quanto potencialmente no Brasil, considerações sobre IVA, suas obrigações de preços de transferência e requisitos de documentação no Brasil, como as regras brasileiras de CFC se aplicam aos seus lucros estrangeiros, o nível de controle operacional e presença física que você vai precisar, e, claro, os custos de configuração e conformidade contínua. Em primeiro lugar, vamos viajar para a China continental. Se uma empresa brasileira decide se estabelecer diretamente aqui, como isso normalmente se parece? Uma abordagem muito comum é estabelecer uma sociedade de responsabilidade limitada que seja totalmente detida pelo investidor estrangeiro. Durante anos, isso foi amplamente conhecido como uma empresa totalmente estrangeira, ou WOFE. Embora a Lei de Investimento Estrangeiro da China tenha atualizado as classificações legais específicas em 2020, a estrutura central de uma empresa de responsabilidade limitada 100% estrangeira continua sendo o principal veículo de investimento. Você ainda ouvirá o termo WOFE usado coloquialmente como FIE para as empresas de investimento estrangeiro. Este tipo de entidade proporciona total autonomia operacional e uma presença legal direta de acordo com as leis da China continental. Então, quando a instalação direta na China continental é a melhor jogada estratégica para um negócio comercial? Essa estrutura é ideal se sua empresa brasileira precisar de controle profundo, direto e prático sobre sua cadeia de suprimentos e qualidade de produtos baseados na China. Pense em gerenciar ativamente relacionamentos com vários fornecedores locais, supervisionando de perto os processos de produção e os padrões de qualidade nas fábricas parceiras, realizando inspeções rigorosas no local e coordenando meticulosamente todos os aspectos da logística, seja para exportação ou distribuição na China. Também é altamente adequado se sua estratégia envolver a subsidiária chinesa atuando como o principal vendedor de registro, fazendo interface direta com os clientes. Isso significa que sua entidade da China continental cuidaria de todos os contratos de vendas, faturamento direto, o que pode ser crucial se você precisar faturar em RMB ou gerenciar o enviado de vendas locais, e envolvimento do cliente, seja você vendendo para o vasto mercado da China continental ou exportando mercadorias da China para o Brasil e outros destinos internacionais. Agora, passamos para as principais características de uma empresa de investimento estrangeiro na China continental. Ela pode ser 100% de propriedade estrangeira, dando a você controle total.
Além disso, você tem a capacidade de contratar diretamente funcionários chineses locais e funcionários expatriados. Mas esteja preparado para um processo mais envolvente. Normalmente, a configuração desse tipo de entidade pode levar de cerca de 2 a 3 meses, às vezes um pouco mais, dependendo da complexidade e localização. No entanto, não há requisito mínimo local para o capital registrado. No entanto, os investidores devem decidir sobre uma quantidade razoável de capital registrado que seja suficiente para cobrir o capital de giro que o FIE precisa inicialmente até que ele se torne autossustentável. Também é necessário um escritório físico para estabelecer um FIE na China. Um contrato de locação de escritório de pelo menos 12 meses deve ser apresentado às autoridades ao solicitar a licença comercial. Como uma entidade legal independente, tem poderes para realizar uma série de atividades lucrativas, como comércio, serviços ou fabricação. Essas atividades devem ser claramente definidas em seu escopo de negócios, no momento do registro, e devem ser permitidas para investimento estrangeiro de acordo com os regulamentos chineses. Deixamos aqui uma nota para que você pesquise no Google depois uma lista negativa para investimento estrangeiro na China. Se for uma empresa comercial, a sua entidade chinesa se registrará no sistema de VA da China, geralmente como um contribuinte geral. Isso é fundamental porque permite que as empresas comprem mercadorias de fornecedores estrangeiros, onde o IVA é pago inicialmente, exportem essas mercadorias e, em seguida, solicitem às autoridades fiscais a recuperação do IVA pago sobre esses produtos exportados. Esse mecanismo de reembolso do IVA constitui uma vantagem financeira significativa, concebida para reduzir os custos de exportação e aumentar a competitividade internacional. O próximo ponto a ser tratado gira em torno da conformidade e complexidade operacional. Embora uma configuração direta na China continental ofereça acesso e controle ao mercado, é essencial entender que esse caminho vem com um grau significativamente maior de conformidade e complexidade operacional em comparação com um lugar como Hong Kong, por exemplo. Isso não quer dizer que seja impossível, longe disso, mas há uma diligência exigida, excelente aconselhamento local e um compromisso constante com a navegação do cenário regulatório. Vamos descompactar algumas dessas complexidades. A China tem seus próprios padrões contábeis chineses abrangentes, os chamados CAS, que todas as empresas devem seguir. As suas demonstrações contábeis devem ser mantidas na língua oficial do país e os relatórios financeiros geralmente são exigidos em RMB. Além disso, há vários tipos de impostos: o Imposto de Renda Corporativo, o CIT, Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, em várias compras e vendas, várias sobretaxas vinculadas aos seus pagamentos de VA e potencialmente outros como imposto de selo. As declarações fiscais são frequentes. O IVA é normalmente mensal e o CIT geralmente envolve pagamentos provisórios trimestrais com uma reconciliação anual detalhada para finalizar sua responsabilidade fiscal para o ano. E ficar por dentro desses prazos e cálculos intrincados é absolutamente fundamental. Uma auditoria estatuária anual conduzida por uma empresa local de contador público certificado chinesa, a CPA, é obrigatória. Essa auditoria verifica se suas demonstrações financeiras são precisas e aderem aos padrões contábeis chineses, e essas finanças auditadas são apenas um pré-requisito para sua reconciliação anual do CIT e outros relatórios anuais oficiais. A movimentação de dinheiro para dentro e para fora da China é gerenciada. A Administração Estatal de Câmbio, ou SAF, supervisiona todos os pagamentos transfronteiriços, recebimentos, injeções de capital e repatriação de lucros. Embora sua entidade chinesa possa enviar lucros de volta para casa, é um processo definido que envolve a comprovação da regularidade fiscal e o fornecimento de outra documentação específica, por exemplo, relatório de auditoria, comprovante de pagamentos, de impostos, etc. Se você está negociando, lidar com a alfândega da China faz parte da vida diária. Isso envolve declarações precisas de importação e exportação, manuseio de taxas alfandegárias, gerenciamento do IVA de importação, enfrentamento de possíveis inspeções e garantia de que você tenha todas as licenças necessárias para as mercadorias que você está manuseando. Contratar funcionários locais significa navegar pelas leis trabalhistas abrangentes da China. Isso inclui contratos de trabalho formais no idioma oficial, além de contribuições obrigatórias para a Previdência Social, cobrindo pensão, assistência médica, desemprego, acidentes de trabalho e seguro-maternidade, e um fundo de moradia para cada funcionário. Essas contribuições podem adicionar uma porcentagem substancial aos seus custos de folha de pagamento. Agora, vamos falar sobre os principais impostos que a sua entidade da China continental vai enfrentar. A taxa padrão de imposto de renda corporativo em todo o país é de 25%. No entanto, a China usa ativamente a política tributária para incentivar certos negócios e investimentos. Uma taxa preferencial de 15% é frequentemente acessível para as empresas de alta tecnologia reconhecidas nacionalmente.
E taxas semelhantes de 15% também podem ser encontradas para empresas em setores incentivados dentro de zonas econômicas especiais designadas, incluindo certas zonas piloto de livre comércio e áreas como o Porto de Livre Comércio de Hainan. Além desses, existem outros incentivos importantes do CIT. Por exemplo, as empresas de baixo lucro, que atendem a critérios específicos de renda, ativos e números de funcionários, geralmente podem desfrutar de uma taxa efetiva de CIT tão baixa quanto 5%. Há também uma generosa superdedução de pesquisa e desenvolvimento que permite que as empresas deduzam, por exemplo, 200% ou mais de suas despesas elegíveis de pesquisa e desenvolvimento de sua renda tributável, incentivando fortemente a inovação. E as empresas em setores incentivados, localizados nas regiões ocidentais da China, também podem se qualificar para essa taxa reduzida de CIT de 15%. Agora, quando você está operando na China continental, uma distinção importante do IVA é se sua empresa é um contribuinte geral ou um contribuinte de pequena escala. Contribuintes de pequena escala na China são geralmente empresas com vendas tributáveis anuais inferiores a 5 milhões de RMBs. Eles se beneficiam de uma alíquota de IVA mais baixa e simplificada, que foi reduzida para 1% sobre as políticas preferenciais atualmente em vigor, que originalmente eram de 3%. No entanto, esse regime simplificado vem com limitações importantes. Não é possível compensar créditos de IVA. Os contribuintes de pequena escala são tributados sobre suas vendas brutas, sem dedução do IVA pago nas compras. Além disso, eles não podem emitir faturas especiais de IVA por conta própria. Em vez disso, se um cliente precisar de uma fatura especial de IVA para aproveitar o crédito de imposto, ela deve ser emitida pela autoridade fiscal mediante solicitação. Os contribuintes em geral, por outro lado, são empresas que excedem o limite de vendas anuais de 5 milhões de RMBs, tornando o status obrigatório, ou se menores, escolhem proativamente esse status. Elas usam as taxas padrões de VA como 13% para a maioria dos bens, ou 9 e 6% para certos serviços e itens. Crucialmente, os contribuintes em geral podem reivindicar créditos de VA pago em suas compras e podem emitir faturas especiais de VA. Para a maioria das empresas estrangeiras, especialmente no comércio, manufatura ou serviços B2B, tornar-se um contribuinte geral costuma ser o caminho necessário e mais vantajoso. É essencial se você deseja recuperar o IVA de entrada e, criticamente, se planeja exportar mercadorias e deseja se beneficiar de reembolso de IVA de exportação. Você geralmente deve ser um contribuinte geral para fazer isso. Além disso, esteja ciente das sobretaxas locais adicionais que se aplicam. Os principais são o Imposto de Manutenção e Construção Urbana, uma sobretaxa de educação e uma sobretaxa de educação local. É importante ressaltar que eles são calculados como uma porcentagem do IVA real e do imposto sobre o consumo que sua empresa paga. As taxas do imposto de manutenção urbana podem variar de 1 a 7% dependendo da sua localização, enquanto as sobretaxas educacionais normalmente totalizam cerca de 5% do IVA ou imposto de consumo pago. Por fim, sobre retenções na fonte e sobre pagamentos no exterior, quando sua subsidiária chinesa envia lucros de volta para sua matriz brasileira como dividendos, a taxa de imposto retido na fonte padrão da China é de 10%. O acordo de dupla tributação DTA entre China e Brasil, que está em vigor desde 1993, limita efetivamente essa alíquota a 10% para um beneficiário efetivo brasileiro. Portanto, embora o tratado detalhe diferentes níveis, a taxa de 10% é o que você geralmente vai encontrar. Para juros e royalties pagos de sua entidade chinesa para o Brasil, a situação é semelhante. A taxa doméstica de IRRF da China para ambos é de 10%. O Tratado Brasil-China estabelece alguns limites, 15% para juros e para royalties geralmente de 15% ou 10% para royalties sobre equipamentos industriais, comerciais ou científicos. Como a taxa doméstica de 10% da China é menor ou igual a esses limites máximos do tratado, esses 10% são normalmente o que será aplicado. Passamos agora para a criação de uma entidade comercial em Hong Kong. Durante décadas, Hong Kong tem sido um imã para as empresas globais. Para as empresas brasileiras que buscam negociar com ou através da Ásia, muitas vezes Hong Kong aparece como uma opção altamente atraente. Mas por que isso? O que torna Hong Kong uma escolha obrigatória para tantas operações comerciais? O principal melhor caso de uso de Hong Kong para uma empresa comercial realmente brilha quando você precisa de um hub altamente eficiente, flexível e reconhecido internacionalmente para o comércio global, especialmente se o seu modelo de negócios não exigir uma extensa presença operacional do dia a dia diretamente na própria China continental. Ele se destaca como uma plataforma estratégica para gerenciar e agilizar os fluxos de comércio internacional.
Por exemplo, se sua empresa obtém produtos de vários fornecedores em toda a Ásia, não apenas na China continental, uma entidade em Hong Kong é ideal para centralizar essas atividades de compras. Ela pode gerenciar contratos de fornecedores, lidar com pagamentos em várias moedas e consolidar remessas com eficiência notável. Da mesma forma, Hong Kong serve como uma excelente base para uma empresa comercial atuar como intermediária, comprando mercadorias de vários locais, digamos Brasil ou China continental, e depois vendendo-as a clientes em outros mercados internacionais. Isso permite que você centralize as suas operações de vendas, gerencie o faturamento internacional e potencialmente otimize seu financiamento comercial. Além disso, Hong Kong possui diversas vantagens para os comerciantes. Hong Kong é um renomado porto franco. Isso significa que geralmente não há tarifas alfandegárias sobre mercadorias importadas ou exportadas de Hong Kong, embora as taxas se apliquem a uma gama muito limitada de itens como tabaco, bebidas alcoólicas e alguns combustíveis. Essa é uma enorme vantagem para uma entidade comercial, simplificando significativamente os processos de importação e exportação e reduzindo os custos operacionais. Além disso, Hong Kong permite a livre circulação de capitais com restrições mínimas ao câmbio. Os fundos geralmente podem ser movimentados para dentro e para fora de Hong Kong facilmente, o que é vital para o financiamento do comércio internacional, gerenciamento de lucros e realização de investimentos. A estrutura legal típica para investidores estrangeiros é uma sociedade limitada privada, que pode ser 100% de propriedade estrangeira. Você não precisa de um parceiro local de Hong Kong, que lhe dá controle total da propriedade. A criação de uma empresa em Hong Kong é notavelmente rápida e direta, sem requisitos mínimos de capital e geralmente menos complexidade administrativa em comparação com muitas outras jurisdições. As principais características de uma empresa privada de Hong Kong limitada por ações são diversas. Se você estiver usando o portal online e-Services de Hong Kong para incorporação e todos os seus documentos de inscrição estiverem preparados e enviados corretamente, o certificado de incorporação real pode ser emitido eletronicamente no mesmo dia útil, às vezes em até cerca de uma hora. Para aplicações tradicionais em papel, o próprio registro de empresas normalmente processa e emite o certificado de incorporação dentro de cerca de 4 a 5 dias úteis, após receber uma solicitação completa e correta. Portanto, embora a parte do registro para envios em papel também seja bastante rápida, o processo geral, desde o momento em que você começa a preparar os documentos até o registro completo da empresa, pode se estender um pouco, muitas vezes caindo nesse prazo de 1 a 2 semanas se você concluir todas as etapas preparatórias ou se estiver usando um provedor de serviços terceirizado. Como mencionado, não há efetivamente nenhum requisito de capital mínimo. Ao contrário das jurisdições que exigem depósitos iniciais substanciais, a lei de Hong Kong permite que você incorpore com um capital social emitido muito nominal e, em seguida, capitalize com base nas necessidades reais do negócio. E isso oferece uma tremenda flexibilidade financeira e reduz a barreira de entrada. Toda empresa de Hong Kong é legalmente obrigada a ter um endereço de escritório registrado localizado em Hong Kong. Esse é o endereço oficial para receber correspondência estatuária e avisos legais do governo de Hong Kong. Deve ser um endereço físico, não apenas uma caixa postal. Muitas vezes, os provedores de serviços corporativos oferecem esse serviço de endereço registrado. Agora, o escritório operacional e substância econômica é uma parte crítica e vital. Além do endereço legal registrado, devemos falar sobre substância econômica. Historicamente, Hong Kong era conhecida por permitir que as empresas operassem com uma presença física mínima. No entanto, no ambiente global de hoje, simplesmente ter um endereço registrado muitas vezes não é suficiente se você deseja que sua empresa de Hong Kong seja reconhecida como tendo operações comerciais genuínas, especialmente por autoridades fiscais internacionais como a do Brasil ou mesmo por bancos. Isso significa que sua empresa de Hong Kong provavelmente vai precisar demonstrar algum nível de presença operacional, talvez pessoal-chave, tomada de decisões ou atividades específicas, em Hong Kong que seja proporcional aos seus negócios e receita. Apenas ter uma placa de identificação não é mais uma estratégia viável a longo prazo. De um ponto de vista puramente local, o regime de conformidade em Hong Kong é frequentemente considerado relativamente simples e eficiente. A manutenção de registros contábeis adequados é obviamente obrigatória. Você precisa apresentar uma declaração anual ao registro de empresas, enviar uma declaração de imposto de lucros ao Departamento da Receita Federal e, normalmente, se sua empresa não estiver inativa, você precisará ter suas demonstrações financeiras auditadas por um CPA de Hong Kong. Você também precisa renovar seu certificado de registro comercial anualmente.
Você deve nomear e manter um secretário da empresa residente em Hong Kong, uma pessoa física ou jurídica, que ajude a gerenciar essas obrigações legais. Todas as empresas de Hong Kong devem manter um registro interno identificando as pessoas físicas ou jurídicas que, em última análise, possuem ou exercem controle significativo sobre elas. Geralmente, isso significa qualquer pessoa que detenha mais de 25% das ações ou direitos de voto, ou tenha outras formas de influência substancial. Sua empresa é responsável por identificar esses controladores, registrar seus detalhes com precisão, manter essas informações atualizadas e nomear um representante designado em Hong Kong para auxiliar na aplicação da lei se necessário. Agora, embora Hong Kong em si possa ser simples localmente, usar uma entidade de Hong Kong como parte de uma estrutura internacional, especialmente do Brasil, introduz uma complexidade significativa devido à legislação tributária brasileira. Para nos ajudar a navegar por essas implicações brasileiras cruciais, nós vamos falar com uma especialista, Maria Regina, mais tarde no episódio. Então, por fim, qual é o resultado final da tributação para sua empresa comercial de Hong Kong? Do ponto de vista local de Hong Kong, é amplamente conhecido por sua simplicidade e atratividade. Na verdade, tudo se resume a alguns princípios fundamentais. A tributação territorial é fundamental. Hong Kong geralmente tributa apenas os lucros que são realmente provenientes de Hong Kong. Se seus lucros comerciais forem gerados legitimamente a partir de atividades conduzidas inteiramente fora de Hong Kong, eles podem não estar sujeitos ao imposto de lá. No entanto, reivindicar com sucesso uma fonte de lucros offshore requer uma gestão muito cuidadosa, documentação robusta e substância demonstrável relacionada a essas atividades offshore. Agora, para lucros obtidos em Hong Kong, as taxas de imposto corporativo são muito competitivas. É um sistema de dois níveis: apenas 8,25% sobre os primeiros 2 milhões de Hong Kong Dollars de lucros tributáveis e em seguida 16,5% sobre qualquer lucro acima desse valor. Além disso, a ausência de muitos impostos comuns é uma grande atração para o comércio internacional. Hong Kong não possui imposto de IVA sobre suas vendas e não possui imposto sobre ganhos de capital. Além disso, não há imposto retido na fonte sobre dividendos e juros. Hong Kong geralmente aplica uma alíquota efetiva de imposto retido na fonte entre 2,5% e 4,95% sobre royalties pagos a não residentes não relacionados e entre 8,25% e 16,5% quando pagos a partes relacionadas. Essas alíquotas podem ser reduzidas por acordos de bitributação ou isentas quando as royalties são pagos exclusivamente fora de Hong Kong, chamados offshore use. É claro que para os nossos ouvintes brasileiros é vital lembrar, e não podemos enfatizar isso o suficiente, que esses aspectos tributários de Hong Kong devem ser considerados juntamente com as próprias regras tributárias internacionais do Brasil, sobre as quais a nossa convidada Maria Regina irá elaborar um pouco mais. Agora que analisamos os principais aspectos da estruturação e tributação societária em Hong Kong e na China continental, com foco nos desafios e oportunidades para as empresas brasileiras que buscam se internacionalizar, é hora de trazer o nosso foco de volta para casa, para o ponto de partida, o próprio sistema tributário brasileiro. Nos últimos anos, o Brasil passou por reformas verdadeiramente importantes em sua legislação tributária. Isso inclui mudanças profundas nas regras de preço de transferência e no regime de tributação dos lucros obtidos no exterior, que tem impacto direto em estruturas internacionais como as que estamos discutindo hoje. Para nos ajudar a entender melhor essas mudanças, os seus objetivos e suas implicações práticas para as empresas brasileiras que se aventuram na Ásia, temos o prazer de convidar a Maria Regina. Bem-vinda ao Mercado do Dragão. Mariana, muito obrigada. Quero agradecer especialmente a você também, a CW Brasil, pela participação nesse episódio, que traz um tema tão relevante desses gigantes que são a China e a região de Hong Kong. Eu sou Maria Regina, sou sócia de tributação internacional na Montara Diniz e sócia na Montara Diniz Advocacia, e também ocupo uma cadeira no Comitê de Tributação Internacional da Pride Partners International, uma associação global de firmas especializadas em Transfer Pricing, Valuation International Tax. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Mariana, você trouxe, além de aspectos de negócio e operacionais muito importantes para investidores interessados no mercado chinês, dois principais pontos sob a ótica tributária relacionados a esse investimento direto. Um deles é a legislação de transfer pricing, como você bem disse, que sofreu mudanças significativas em 2023, com a entrada do Brasil no padrão da OCDE de transfer pricing, dos preços de transferência. O Brasil ele vinha adotando métodos específicos únicos brasileiros,
que implicavam em margens específicas de ajuste de preço de transferência em operações tanto de importação quanto de exportação e operações com commodities, bem como juros. E com o ingresso nesse padrão OCDE, todo tipo de operação com uma parte relacionada no exterior passa a ser alvo dos cálculos de transfer pricing, né, nessa nova metodologia. Lembrando, mais uma vez, que na legislação anterior, os métodos estavam restritos à importação e exportação de serviços e produtos e operações envolvendo juros, e com isso também as regras de subcapitalização. E agora todo tipo de operação com uma parte relacionada é alvo dessa nova regra de transfer pricing, que envolve métodos de comparabilidade que são bastante complexos, muitas vezes requerem aquisição de plataformas internacionais de comparação de preços, e também trazem um refinamento para as regras de Thin Capitalization, que é as regras de subcapitalização. Isso sempre pensando anteriormente na legislação antiga e também agora no princípio arm's length, que é o princípio que diz que as operações com uma parte relacionada devem ter a mesma medida, a medida de um braço, por isso o nome arm's length, que uma operação realizada com uma parte não relacionada. E eu quero também trazer aqui à tona esse novo podcast que nós vamos fazer especialmente sobre preço de transferência, então fiquem aí sintonizados no nosso canal para essa novidade que vai ser esse podcast específico sobre essa matéria. Então, essas novas regras de transfer pricing que vão se aplicar tanto à China continental quanto a Hong Kong, sendo que Hong Kong é considerado um regime de tributação privilegiada, né, vulgarmente conhecidos, os regimes de tributação privilegiada são vulgarmente conhecidos como paraísos fiscais, né, e houve essa nova denominação, tributação privilegiada, mas são os paraísos fiscais, eh, uma vez que há essa relação, né, de investimento direto entre a empresa brasileira, que vai ser uma controladora ou uma coligada, vai haver necessariamente essa necessidade de aplicar as regras de preço de transferência. E essas novas regras trazem, como eu disse, essa análise de comparabilidade com transações delineadas, termos e condições das transações controladas comparadas com aquelas de transações entre partes independentes, a aplicação desses novos métodos que são muito maiores em quantidade do que os métodos anteriores, e se mantém a possibilidade de escolher e aplicar o melhor método para a transação controlada, mas a gama de métodos acaba sendo muito maior e a sua aplicação mais complexa. Com essa nova legislação também nós temos a questão do arquivo global e o arquivo local, master file e local file. O arquivo global são as informações sobre o grupo como um todo, e o arquivo local contém as informações de transações realizadas pelo contribuinte local. Além disso, a declaração país a país, Country by Country Reporting, que foi introduzida já há algum tempo, já faz parte da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. E isso tudo como parte das ações do BEPS também, né, que são aquelas ações da OCDE para evitar erosão fiscal. Então BEPS significa Base Erosion and Profit Shifting, então para evitar essa erosão tributária e transferência disfarçada de lucros. E muito importante dizer, estamos em maio já, que o prazo final para a declaração, né, desses arquivos é o último dia útil de 2025, né, então e muito importante, existem 2 obrigações nesse sentido, é a declaração de local file, master file através do portal ECAC, portal da Receita Federal, que deve acontecer até o último dia útil de 2025, em dezembro, e a declaração através da ECF, que já vem acontecendo,
num novo formato desde o ano calendário ano base 2023 a declaração, onde você informa ali toda a sua documentação, todas as suas operações de transfer pricing. Então tem esses 2 pilares de entrega de documentação muito importantes. E as penalidades severas, né, pela falta de cumprimento com as regras de preço de transferência que vão se aplicar, aqui a gente está falando especialmente dessas operações entre uma ligada no Brasil e uma ligada na China continental ou então em Hong Kong. E essas penalidades elas variam entre R$ 20.000 e R$ 5.000.000, que é o limite máximo. Então realmente requer, né, bastante atenção do contribuinte. Outro ponto bastante importante, quando se pensa num investimento direto numa empresa na China continental ou em Hong Kong, é a questão do lucro oferido no exterior, que também sofreu algumas mudanças desde 2023. De uma forma geral, você tendo um investimento numa empresa ligada, no exterior, e aqui a gente está falando especialmente de China e Hong Kong, esse investimento traz um retorno de lucro ou prejuízo, dependendo da situação, e o lucro ele é tributável, né, que é importante a gente, esclarecer a diferença entre a equivalência patrimonial e o lucro oferido no exterior. A equivalência patrimonial ela compreende o resultado que a empresa, sua investida teve no exterior, mais variação cambial, que isso tem um efeito de anulação na apuração do imposto de renda e da contribuição social, mas o lucro oferido ele é tributado, então daí a importância de se falar sobre esse tema. E basicamente os impactos na apuração do imposto de renda e da contribuição social são divididos conforme a qualificação do investimento, se essa investida é uma controlada ou se ela é uma coligada. Então, os resultados positivos auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais controladas direta ou indiretamente ou coligadas, são computados para fins de determinação do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda, e da base de cálculo da CSLL. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido são os dois tributos incidentes sobre a renda no Brasil, aplicáveis à empresa brasileira. Esses resultados são computados no balanço levantado em 31 de dezembro do ano calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Esse resultado positivo deve ser apurado segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio dessa sua investida e antes da tributação no exterior sobre o lucro. Então, o resultado antes, né, daquela linha final dos impostos sobre o lucro. Ou caso não existam regras, de norma e legislação comercial nesse país de domicílio da sua investida, conforme os princípios devem ser observados os princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira. A Instrução Normativa 1520, coerentemente, dispõe que deve ser tributada a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta domiciliada no exterior, equivalente aos lucros por ela oferidos antes do imposto de renda, excetuando a variação cambial. Isso delimita o que eu disse sobre os tratamentos diferenciados entre a equivalência patrimonial, que contém eventual resultado negativo auferido, e a variação cambial, além do resultado positivo, que é anulada na apuração, ou seja, a despesa de equivalência patrimonial é adicionada, a receita de equivalência patrimonial é excluída. A diferença disso e os lucros auferidos no exterior que são tributados. Não tem nenhuma escusa para isso. Falando contabilmente de controles, a controladora deve registrar em subcontas vinculadas à conta do investimento, de forma individualizada, o resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos por essa controlada direta e suas respectivas controladas direta e indiretamente, porque existe todo um efeito também reflexo desse controle que pode existir por parte da sua controlada. Aqui a gente não vai explorar muito isso, porque é bastante específico, mas
Sempre estamos à disposição aí dos nossos ouvintes para qualquer dúvida sobre o tema. Isso conforme o percentual de participação da investidora. E isso vale tanto para investidas localizadas no Brasil quanto no exterior, mas aqui estamos falando especificamente das investidas no exterior, China continental e Hong Kong. Essas subcontas contábeis devem ser analíticas e registrar em último nível os lançamentos contábeis, bem como deve ser criada uma subconta para cada controlado. Estou falando bastante sobre isso, porque é um requisito de controle mesmo exigido pelas autoridades fiscais. Falando um pouco sobre prejuízos acumulados, pode ser uma dúvida de muitos. A Instrução Normativa 1520 da Receita Federal determina que o prejuízo acumulado da controlada no exterior, referente ao ano de 2014 e anos anteriores, possa ser compensado com lucros futuros da mesma controlada, desde que declarados na ICF, a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, através de um demonstrativo específico, que é um dos registros da declaração, que é chamado de demonstrativo de prejuízos acumulados. Por que 2014? Porque foi quando nasceu essa instrução normativa e mais importante ainda, a Lei 12.973, então por isso essa trava de 2014. E falando de mudanças, uma das regras que sofreu mudança em dezembro de 2024, aí 10 anos depois, né, ano passado, foi a trava para a consolidação dos lucros auferidos no exterior por controladas a partir de 2030. Isso porque a Instrução Normativa 2245 dispôs que até o ano calendário de 2029, os lucros auferidos no exterior poderão ser considerados de forma consolidada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora no Brasil, exceto para controladas situadas em países com os quais o Brasil não mantenha tratado, que aqui não é o caso da China, ou ato com cláusula específica para troca de informações para fins tributários. Aqui abrimos um parênteses, a não ser que a controladora disponibilize a escrituração contábil e meia digital. Aí tem todo um processo específico para essa disponibilização. Ou então, situados em países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, aqui o caso de Hong Kong, submetidas a regime de subtributação ou tenham renda ativa própria inferior a 80% da renda total. Para que haja essa compensação dos lucros com prejuízos, a controladora brasileira deve efetuar a demonstração individualizada em suas contas contábeis, que eu mencionei já, e declarar através da SF uma série de demonstrativos. Demonstrativo de rendas ativas e passivas, demonstrativos de resultados no exterior, demonstrativo de consolidação, demonstrativo de prejuízos acumulados no exterior e demonstrativo de estrutura societária no exterior. Todos esses são registros da SF, que devem ser preenchidos no caso de ativos no exterior e, aqui especificamente, investimentos no exterior. O resultado positivo dessa consolidação deve ser adicionado ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano em que os lucros tenham sido apurados, para fim de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil. Por sua vez, o resultado negativo decorrente dessa consolidação não pode ser compensado na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL da controladora domiciliada no Brasil. Ou seja, se há um resultado positivo, ele deve ser adicionado ao lucro líquido, ou seja, tributado, né? Ele é uma adição à base de cálculo, no termo técnico, e o resultado negativo, ele não pode ser abatido, deduzido dessa base de cálculo. Isso permite a compensação de prejuízos com lucros, mas não permite a dedução dos prejuízos na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Após essa consolidação, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros da mesma pessoa jurídica, desde que sejam informados no demonstrativo de prejuízo acumulado no exterior, que é mais um registro na ICF. A regra geral de não consolidação
consiste que a exceção, essa regra que eu mencionei, consiste em considerar de forma individualizada os resultados auferidos no exterior pela controlada. Ou seja, quando positivos são adicionados à base de cálculo do IAIPJ e da CSLL, e quando negativos podem ser compensados exclusivamente com lucros futuros na mesma pessoa jurídica, desde que declarados no demonstrativo de prejuízos acumulados que eu mencionei. Então, a vantagem da consolidação é conseguir consolidar um resultado positivo de uma controlada com o negativo de outra, né? Então, você soma os resultados de todas as suas controladas e tributa só o resultado final, desde que ele seja positivo. Caso ele seja negativo, você também não vai poder aproveitar isso como uma dedução na apuração. Diferente disso, é a regra geral de não consolidação, significa que você vai analisar o resultado de cada uma das suas controladas de forma individualizada. Então, pega a empresa A, verifica qual é o resultado final dela, dá o tratamento. A empresa B dá o tratamento, a empresa C dá o seu tratamento individualizado e assim por diante. Agora, falando das coligadas, para elas existe o regime de caixa e o regime de competência. E aqui, como tudo no direito e na legislação tributária, é imprescindível a análise dos termos, né, dos vocábulos. Para as coligadas, há o regime de caixa e o regime de competência para a tributação dos lucros auferidos no exterior. E aqui fica bastante latente a importância dos termos específicos na legislação tributária, né? Então, no regime de caixa, os lucros auferidos por intermédio de coligada domiciliada no exterior são computados na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL no balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, desde que a investida não esteja localizada em país ou dependência com tributação favorecida e não seja beneficiária de regime fiscal privilegiado. Então, temos aqui uma característica que se aplica a Hong Kong, um país de tributação favorecida. Nesse caso, a coligada brasileira deve declarar as suas coligadas no exterior, no demonstrativo de estrutura societária e no demonstrativo de resultados no exterior de coligada em regime de caixa, também na SAF. No regime de competência, normalmente adotado quando não é possível aplicar o regime de caixa, por exemplo, o caso de uma investida em Hong Kong, a parcela do ajuste do valor do investimento na coligada domiciliada no exterior, equivalente aos lucros ou prejuízos apurados por ela, deve ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica investidora domiciliada no Brasil em 31 de dezembro do ano em que foi apurada. Então, aqui nós temos a diferença entre os termos, né, os vocábulos. Então, no regime de caixa, é no momento da disponibilização, do efetivo recebimento do valor, e aí tem outras situações que podem compreender esse contexto de disponibilização, mas especialmente, principalmente, o recebimento efetivo do lucro. E no regime de competência, aqui a palavra utilizada é quando forem apurados os resultados, né? Então, independente da disponibilização, tendo sido apurado, vai ser tributado. E aí, essa diferença, esse resultado, caso positivo, é adicionado ao lucro líquido, caso negativo, é compensado com lucros futuros dessa mesma pessoa jurídica no exterior que deu origem ao prejuízo, desde que os estoques de prejuízo tenham sido informados na ICF. É importante dizer que o regime de competência ele é opcional também. Caso a pessoa jurídica brasileira queira optar pelo regime de competência, é possível. Normalmente, as empresas optam pelo regime de caixa pela facilidade de tributar apenas, pela conveniência de tributar apenas quando o lucro é efetivamente disponibilizado. E, por fim, um aspecto bastante importante é a possibilidade de compensação do imposto sobre a renda pago no exterior com o imposto de renda brasileiro. Isso é previsto na norma brasileira e também é previsto no tratado que existe entre o Brasil e a China. O imposto que foi
incidente na China pode ser compensado com o imposto brasileiro. Então, o imposto de renda chinês pode ser compensado com o imposto de renda brasileiro, desde que ele não ultrapasse o valor do imposto de renda brasileiro. Então, tem essa limitação, e desde que a receita que foi alcançada pelo imposto chinês tenha sido tributada também no Brasil. No nosso caso, estamos falando de lucros oferidos no exterior, então eles terão sido tributados, porque obrigatoriamente o serão. Então, eventualmente, o imposto chinês incidente sobre esses lucros pode ser compensado com o imposto de renda brasileiro. É importante dizer que o imposto pago no exterior passível de compensação é sempre proporcional ao montante dos lucros que tiverem sido computados na determinação do lucro real, como eu disse. Isso é bastante importante frisar. E também deve ser declarado na SF no demonstrativo específico, que é o demonstrativo de imposto pago no exterior. Uma outra mudança que houve, que também pode ser objeto de um podcast específico, é a tributação mínima, que foi trazida recentemente no Brasil, também em observância às regras do BEPS. E aqui, no contexto do que estamos dizendo, esse imposto mínimo também compreende o conceito de imposto brasileiro para fins dessa compensação do imposto chinês incidente. É importante dizer que a compensação do imposto chinês contra o imposto brasileiro, essa dedução, ela tem que ser feita de forma individualizada por cada uma das empresas ligadas, não pode ser feita de forma consolidada. E a documentação correspondente, o comprovante de pagamento desse imposto chinês, a apuração do imposto chinês, tem que ser traduzida de forma juramentada e também ter ou a consularização ou o apostilamento diário, para ter validade no Brasil. É importante dizer também que o saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor do tributo brasileiro pode ser deduzido do valor da CSLL, caso tenha ultrapassado já o limite de dedução do imposto de renda, uma vez que os lucros oferidos no exterior também tenham sido tributados na base da CSLL, o que é uma obrigação, mas vale dizer que uma coisa depende da outra. O tributo pago sobre lucros oferidos no exterior que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica no Brasil não ter apurado o lucro real, mas ter apurado prejuízo fiscal, pode ser compensado com o que for devido nos anos calendários subsequentes, e para isso tem que haver um registro específico na parte B do LALUR, que também é declarada na ECF. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação nesse podcast e me colocar à disposição de vocês para qualquer eventual dúvida que tenham. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Regina, por esses insights inestimáveis sobre o cenário tributário brasileiro e também por compartilhar um pouco da sua experiência aqui conosco. Como você pode ver em nossa discussão de hoje, escolher entre Hong Kong e China continental para sua presença comercial na Ásia não é apenas uma questão de conveniência, mas é uma decisão estratégica complexa que deve estar alinhada com seus objetivos operacionais e suas obrigações fiscais, tanto na Ásia quanto criticamente no Brasil. Na CWCPA, nos especializamos em orientar empresas como a sua em todo o ciclo de expansão internacional. Nós oferecemos o conhecimento, a experiência e a presença local em Hong Kong e na China continental para te ajudar a estruturar suas operações da maneira correta, minimizando riscos, maximizando a eficiência e garantindo total conformidade além das fronteiras. Para obter mais informações, visite o nosso site em cwhkcpa.com ou entre em contato diretamente com a nossa equipe. Nós estamos aqui para te apoiar na sua jornada internacional. Muito obrigada por se juntar a nós no Mercado do Dragão. Até a próxima e bons negócios!